Olá, caros alunos, aqui é o professor José Rejumar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas atividades. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre as reações de substituição em compostos aromáticos. Lá nós vimos que ocorrem 5 tipos de reações químicas mais importantes: halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Hoje, nós vamos falar um pouco também sobre reações de substituição em aromáticos. Só que nós vamos falar da segunda substituição. Ok, pessoal? Então acompanha aqui comigo no quadro. Então nós vamos falar um pouco sobre as reações de substituição em compostos aromáticos, abordando a influência de um grupo dirigente no anel aromático. O que isso significa, pessoal? Então, assim, de forma bem prática. Você faz uma reação química e ali você promove, por exemplo, uma halogenação, uma nitração, uma sulfonação, uma alquilação, ou uma acilação de Friedel-Crafts, ou qualquer outra reação química que também a gente tem que lembrar que não são só essas 5. Podem ocorrer muitas outras, só que nós estamos dando destaque aqui para essas 5 primeiras. Depois que o anel aromático encontra-se substituído, é lógico que esse grupo vai fazer uma influência eletrônica aqui no processo de ressonância. Tá? De tal forma que esse grupo, dependendo da característica eletrônica desse grupo, se ele, por exemplo, for um composto de caráter mais catiônico, mais positivo, ou aniônico, mais negativo, ele vai fazer com que essa ressonância se desloque de alguma forma bem interessante, de tal forma que você vai ter, em resumo, duas possibilidades. Esse grupo ele vai direcionar ou facilitar a substituição nas posições orto e posição para. E isso em relação a esse grupo inicial que já estava presente no anel aromático. Então, quando isso acontece, você vai dizer que esse grupo que aqui está presente no anel aromático, ele é um grupo orto para dirigente ou ativador. Certo? Ele é um ativador orto para dirigente. No entanto, pode ser que, dependendo da característica desse grupo, ele percorra o segundo caminho. E aí ele não vai ter essa característica de ativar, né? Ele vai desativar. Então ele vai desativar as posições orto, então ele vai ser um desativador, e ele vai ser, por sua vez, um meta-dirigente. Consequência disso: quando o grupo ele é orto para dirigente ou ativador, eu vou ter possibilidade reais de ter dois produtos principais, pessoal. A substituição vai ocorrer facilmente aqui na posição orto e também na posição para. Então eu vou ter o produto orto e vou ter o produto para. Quando o grupo substituinte ele é um meta-dirigente, então só há uma possibilidade, substituição na posição meta, certo? Então eu vou ter um produto principal e aqui eu vou ter dois produtos principais. Bom, entendido isso, a pergunta que vem agora é a seguinte: professor, mas como é que eu vou saber se aquele grupo que ali se encontra, ele é orto para dirigente ou meta-dirigente? Então acompanha comigo aqui no quadro, que eu vou te mostrar como é. Bom, pessoal, então acompanha comigo aqui o esqueminha. Então a pergunta é: como eu vou saber se o grupo que está ali, né, aquele grupo que fez a primeira substituição, ele é orto para dirigente ou meta-dirigente? O segredo principal está aqui, pessoal. O grupo ou aquele átomo. Nós vamos pensar o seguinte: no átomo que está conectado diretamente ao anel aromático, certo? Aquele átomo do grupo, se ele tem caráter negativo ou número de oxidação negativo, ele vai ser um composto ou um grupamento orto para dirigente. Se aquele átomo, né, que está conectado diretamente ao anel aromático apresentar número de oxidação positivo, aí ele vai ser meta-dirigente. Existe uma série de compostos que a gente pode usar como referência para ver isso aí, ó. O NH2, tá certo? Substituindo essa letra G por NH2, você vai observar, para ele, o hidrogênio é positivo, o nitrogênio tem que assumir carga negativa. Aqui, a hidroxila também é um grupo orto para dirigente. Então aqui é positivo, aqui negativo, que se conecta ao anel aromático. Aqui você tem como se fosse uma função éter. Carbono, oxigênio que é negativo, conecta-se ao anel aromático. Aí ratificando a historinha lá do átomo do grupo que se conecta ali diretamente
aromático você ter carga negativa. Aqui você tem uma amida, tá ok? Essa amida. Então nessa condição, esse nitrogênio vai assumir uma carga negativa por causa do hidrogênio, ok? Vai assumir esse NOx mais negativo. Então ele vai ter esse NOx mais negativo. Então você vai ter aqui também ele ortoparadirigente. Compostos aromáticos, o próprio anel aromático conectado em outro anel aromático também vai ter essa característica, e todos os grupos alquila também vão ser ortoparadirigentes. Nessa mesma pegada, pessoal, você pode pensar agora, se o grupamento que possui aquele átomo com carga negativa se conectando ao anel aromático vai fazer com que o composto seja ortoparadirigente, então o sentido contrário, aquele de carga positiva, vai ser metadirigente, ou seja, desativador metadirigente. E para isso nós temos vários grupos em que você tem negativo e o nitrogênio positivo, não é isso? Aqui você tem esse composto com carga negativa, que seria uma amina quaternária, na verdade, né? Você teria ali, ele perdeu ali uma ligação, mas você já tem ali os 3 grupos, certo? Disponíveis, já conectados ao nitrogênio, sendo que um deles é um carbônio. Bom, então você vai observando que em todas as sequências, aqui no cianeto, não é isso? Ácido carboxílico, éster, aqui o grupo sulfônico, você tem aqui a função aldeído, função cetona. Todas esses grupos têm a mesma característica, que é o átomo conectado ao anel aromático ter caráter ou número de oxidação positivo. E isso vai fazer com que ele seja um grupamento que tem a característica metadirigente ou desativador. Então veja só, pessoal, como é interessante. Então, com essa listinha e o entendimento que esse composto está ali conectado precisa ter número de oxidação positivo para ser metadirigente e negativo para ser ortoparadirigente, já vai ficar fácil de você fazer, por exemplo, a previsão de uma determinada reação ou de um produto de reação, tomando por base aí essas regrinhas. Então vamos aqui pegar um exemplo para que a gente possa justamente raciocinar em cima disso. Pessoal, então acompanhe aqui comigo o seguinte raciocínio. Você tem aqui o anel aromático e digamos que a pergunta seja: determine o produto A e o produto B da reação química. Tá? Eu quero saber quem é a fórmula estrutural ou o nome, vai depender de cada questão. Mas vamos dizer que aqui eu queira saber apenas a fórmula estrutural A e B dessa sequência de reações. Então, o que eu vou entender aqui? Eu vou usar todo o meu conhecimento a respeito de reações químicas que nós já discutimos aqui nos nossos vídeos. Primeiro, aqui é uma reação, uma primeira reação. Então, vai acontecer o que aqui? Um daqueles 5 casos: halogenação, nitração, sulfonação, alquilação ou acilação de Friedel-Crafts. Olhando para cá, já sei que a única reação química que envolve a carbonila é a acilação de Friedel-Crafts. Então eu vou imaginar aqui, vou pegar esse hidrogênio, já que todos os outros são equivalentes, ele vai reagir com esse cara, vai formar ali o HCl que já está indicado, e essa carbonila e esse hidrogênio vai aparecer aqui, ó. Então eu vou reescrever o anel aromático. Aqui vai aparecer a carbonila e o hidrogênio, mais HCl que já estava lá. Muito bem. Esse aqui é meu produto A. Agora ele vem para cá, ó. Meu produto A vem aqui. Quando ele vem para cá, ele está passando por uma segunda reação química. E agora aquele grupo ele vai influenciar, certo? Ele vai influenciar de alguma forma, indicando que o meu composto ele é ortoparadirigente ou ele é metadirigente. Bom, pensemos o seguinte, professor, o que eu vou fazer aqui, tá certo? Lembrando que aqui você tem agora uma halogenação desse composto que já está monossubstituído. Olhando para o carbono, certo? Para esse carbono aqui, você vai calcular o número de oxidação dele se você não lembrar. A gente pode lembrar da lista, né? Se você tiver anotado, né? Anotou a lista, você vai lembrar que o grupo aldeído, ele vai ter um caráter metadirigente. Mas, vamos lá. Como é que eu vou saber isso se eu não lembrar da lista? Então eu vou pensar o seguinte, ó. Aqui no carbono, ligação, o hidrogênio tem NOx mais 1, certo? NOx mais 1. Então o carbono tem que ter NOx oposto, menos 1. Hidrogênio mais 1, carbono menos 1.
O oxigênio tem NOx menos 2. O carbono tem que contrabalancear essa carga com NOx mais 2. Quando você faz as contas aqui, ó, certo? Mais 2 menos 1 dá uma carga efetiva de mais 1. Então, o carbono, no final das contas, vai estar com carga mais 1 para poder contrabalancear todas as cargas. Ou seja, ele tem NOx positivo. Com esse NOx positivo, você sabe que todos os grupos que têm o átomo conectado diretamente ao aromático, que é positivo, ele vai ser o que? Meta-dirigente. Positivo é meta-dirigente e negativo ortopara-dirigente. Consequência, só pode entrar em uma dessas posições, que são equivalentes. Logo, eu vou escrever no lugar do produto B, esse mesmo carinha aqui, ó. Ok? Bota aqui o aldeído. Deixa eu só corrigir aqui para não ficar muito bagunçado. Hidrogênio. E um dos átomos de cloro vai entrar aqui na posição meta. E o hidrogênio que estava aqui foi removido, foi unido a um dos átomos de cloro, formando aqui o HCl. Então, você tem esse composto aqui, aonde o átomo de cloro entrou na posição meta, ok? Vamos para mais um exemplo, certo? Eu vou mudar agora esse composto aqui, vou aproveitar a mesma estrutura e vou montar outro esqueminha para a gente poder raciocinar em cima da mesma lógica. Vamos aqui para o segundo exemplo, pessoal. Você tem novamente aqui o anel aromático, certo? E você tem aqui esse cloreto de alquila. O que nós aprendemos sobre isso? Que ali você tem uma alquilação de Friedel-Crafts. É a primeira substituição, então qualquer hidrogênio que eu utilizar aqui vai ser um hidrogênio equivalente. Todos são equivalentes. Nós aprendemos isso no vídeo anterior, que você vai pegar esse cloro, reagir com o hidrogênio e vai formar o que? O HCl. O que sobrou aqui vai ser justamente o anel aromático, certo? Com o CH3, ou seja, o que sobrou da cadeia aqui, tá certo? Do nosso cloreto de alquila. Pronto, formou aquele composto. Agora, aquele composto vai ser redesenhado aqui, no segundo momento da reação. E esse grupo que aparece agora, o grupo metila, ele vai ter uma influência, certo? Ele vai ter uma influência na posição ortopara quando eu for executar aqui esta cloração ou halogenação, tá bom? Vai ser uma halogenação, o halogênio vai entrar em algum lugar aqui, pode ser na posição orto e para ou na posição meta. O que eu tenho que ver? Tenho que ver qual é a influência desse CH3. Bom, eu vou desenhar aqui do ladinho só para você poder visualizar melhor, tá? O que eu vou analisar aqui, ó. Eu tenho aqui o carbono, hidrogênio, hidrogênio, deixa eu cortar aqui, né? E hidrogênio. E aqui vai estar a conexão com o anel aromático. Bom, se o hidrogênio é positivo, aqui tem que ser negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. No final das contas, esse carbono aqui está com carga menos 3. Quer dizer que ele tem carga menos 3 e os hidrogênios carga mais 3 para poder fechar ali as contas. Consequentemente, o átomo de carbono que está ligado ao anel aromático tem carga negativa e isso faz com que ele seja ortopara-dirigente. Lembre-se que lá naquela relaçãozinha onde nós mostramos várias sequências, a última era um R. Esse R é qualquer cadeia carbonílica. Bom, sendo assim, eu vou ter na verdade dois produtos possíveis, tá? Duas representações para B. A primeira delas vai ser o quê? Vai ser o anel aromático, aquele grupo CH3 que já existia, e ele vai entrar onde? Na posição orto ou na posição para. Quem vai entrar? O cloro, Cl. Vou representar uma segunda forma. Ok? Vou representar uma segunda forma, mas aqui de novo o CH3. Só que em vez de entrar na posição orto, ele vai entrar onde? Aqui na posição para, tá certo, pessoal? Bem aqui na posição para. Então aqui, posição para, vou desenhar mais em cima para ficar mais visível, né? Aqui, ó, CH3, anel aromático, e vai entrar na posição para o cloro.
E aí vai ter o HCl, tá? Lembrando que aqui, logicamente, não está feita a estequiometria, tá certo? Para que eu tivesse dois produtos, teria que ter duas moléculas dessa, 2 mol, e 2 mol de cloro também para formar 2 mol de HCl. Aí eu estou mostrando que a partir desse daqui eu posso chegar neste produto ou neste produto com a mesma equivalência. Tá bom, pessoal? Então, aqui o objetivo dessa aula foi mostrar para você que quando o anel aromático já está substituído, a segunda substituição é influenciada pela primeira substituição. E essa influência vai ocorrer em 2 níveis: ortoparadirigente ou metadirigente. Em que o grupo ortoparadirigente são aqueles grupos que têm caráter positivo no átomo que se conecta, positivo não, pessoal, negativo, no átomo que se conecta ali no anel aromático. Enquanto que os metadirigentes, esse sim, né, o átomo que se conecta no anel aromático tem caráter positivo. Então, só reforçando, pessoal. Ortoparadirigente, grupo negativo. Metadirigente, grupo positivo. Tá ok? Então, a gente fecha aqui a nossa aula, tá certo? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte para você e bom estudo.